Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natanael Ramos Araújo e hoje vou estar gravando aqui mais um vídeo para mostrar mais uma vez a incoerência da interpretação calvinista em algumas passagens bíblicas. E a passagem bíblica de hoje que quero apresentar é 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Em específico, um tratado a respeito do versículo 4, que é utilizado pelos calvinistas de forma interpolativa para incutir algumas ideias fora do contexto. E é isso que vou mostrar aqui para vocês. O início do versículo 1 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam depressões, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Observe que do versículo 1 até o versículo 3, trata-se de boas obras. Trata-se de boas obras. Aqui é Paulo escrevendo para Timóteo, que era pastor da igreja em Éfeso, para que ele ensinasse a igreja e ele também fizesse assim. Orasse pelas autoridades, pelos governantes, pelos reis. Ou seja, aqui está se tratando de boas obras. Do verso 1 e 2, está se tratando de boas obras e isso é agradável a Deus. Não está falando ainda de salvação. Não está se falando ainda de classe de eleitos no mundo, como eles vão tentar colocar, eu vou explicar como é. Está falando de boas obras. E isso é bom e agradável ao nosso Senhor e Salvador. Agora, o que é que o nosso Senhor e Salvador quer? Agora Paulo vai falar a respeito do desejo de Deus sobre a salvação. E o que ele vai dizer no verso 4? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora, no verso 4, Paulo está falando não mais sobre as boas obras que a igreja deve praticar. Agora ele está falando de qual é o desejo de Deus a respeito da salvação dos homens. E o desejo de Deus, segundo Paulo, é que todos os homens se salvem. O todos aqui não é uma classe de eleitos especificamente, como os calvinistas vão dizer. E nem muito menos como alguns teólogos tentam casar esse versículo com os versículos anteriores que tratam de obras, dizendo que se Paulo indica que ore pelos reis, pelos governantes e outras classes de pessoas, os teólogos calvinistas vão dizer que isso significa que o todos do verso 4, que é a vontade de Deus é que todos se salvem, esse todos representam os eleitos que estão espalhados pelo mundo, entre as nações, entre classes de pessoas, de todas as raças, de todos os povos. Mas não é isso que o texto está dizendo, meu filho. Não é isso. Volto a repetir. Isso aqui é uma análise simples, o texto está muito claro. O verso 1 e 2, Paulo fala das boas obras que a igreja deveria fazer. E o verso 3 diz que essas boas obras, sendo feitas, é agradável a Deus. E no verso 4, Paulo diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Fechou. Não adianta ficar tentando colocar coisas no texto que não existem. Que é a especialidade dos teólogos calvinistas. E ainda existe uma outra tentativa que eles utilizam para se livrar desse todos aqui. É que existem duas palavras no Novo Testamento muito utilizadas para vontade. Aí eles argumentam em cima do significado gramatical dessa palavra para tentar dizer que o todos aqui, que a vontade de Deus ou o desejo não é um desejo decretivo. Ou seja, não era a vontade decretiva de Deus que Jesus Cristo morresse para satisfazer o seu desejo de salvar a todos. Mas era apenas um desejo sentimental. Daí eles utilizam que a palavra grega que aparece aqui é a palavra teló. A palavra teló, ela significa justamente um desejo, uma vontade.
Só que até nisso eles cavam uma cova e caem no próprio argumento deles. Porque se a palavra teló, e realmente o significado dela é esse, é apenas um desejo, uma vontade, que às vezes não é correspondida, no sentido que você não tem um domínio total sobre ela, você deseja, mas não significa que vai acontecer. Por exemplo, você pode dizer assim, gostaria que a educação no Brasil fosse melhor. Gostaria, é um desejo, mas você não pode fazer isso sozinho. Ou seja, esse desejo pode não ser correspondido. Aí eles utilizam essa palavra dentro do seu sentido etimológico, justamente para justificar que aqui o desejo de Deus é apenas uma vontade, mas ele realmente não decretou que todos fossem salvos. Era apenas um desejo. Agora imagine só a irracionalidade desse argumento. Extremamente irracional. Por quê? Todos, arminianos, calvinistas, interpretam que Deus é um ser soberano e que ele não se contradiz ou não faz aquilo que é contra a sua própria vontade. Daí vem a pergunta. Deus então desejava, olha o argumento calvinista, Deus tinha um desejo, Deus tinha vontade que todos se salvassem, mas como não foi do decreto dele, então ele não pode mais fazer nada. Isso significa impor um limite a Deus. Ele pôs um decreto e agora, mesmo ele querendo, ele está limitado ao seu decreto e jamais poderá desfazê-lo ou refazê-lo novamente. Isso é impor um limite a Deus. Segundo, olha a irracionalidade. Deus então tem o desejo de salvar a todos, mas infelizmente ele decretou contra a sua própria vontade e por isso Deus se contrapôs o seu próprio desejo. Então Deus tem um desejo, mas ele mesmo se limitou contra si mesmo, contra seu próprio desejo e agora, infelizmente, vai ficar só na vontade. Olha só quanta irracionalidade. Em terceiro lugar, esse argumento joga o próprio calvinismo em xeque. Por quê? Uma vez que Deus tem apenas o desejo, mas nem sempre esse desejo é correspondido, automaticamente, logicamente, isso significa que o homem tem livre-arbítrio. E é justamente porque o homem tem livre-arbítrio que esse desejo de Deus nem sempre poderá ser correspondido. Aqui os calvinistas, de forma indireta, apoiam a ideia do livre-arbítrio do homem e até mesmo a ideia da graça resistível. Porque para que a vontade de Deus não seja realmente feita, é necessário que o homem tenha livre-arbítrio. Portanto, nós vemos aí uma tremenda incoerência calvinista. Muito grande essa incoerência. Portanto, meus queridos amigos, não forcem o texto a dizer o que ele não diz, mas aceitem a verdade e a interpretação conforme o texto realmente já está claro. Essa aqui é apenas um resumo da questão. Então, muito obrigado a todos.